Privet Ribiata, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho que parar de falar esse pessoal no final, né, porque é muito repetitivo. Mas ok, vamos lá. Hoje o vídeo de hoje vai se tratar sobre vírus, bactéria e fungo. 1, 2, 3, come on! Que eu escrevi novamente ao contrário. Fiz os desenhos aí, depois você coloca no comentário se os desenhos ficou bonzinho, bonitinho. Mas vamos começar porque esse é um tema bem curto e eu vou iniciar ele antes de falar sobre pandemia, epidemia e surtos. Mas ok, vamos lá. O que é o fungo? O fungo, ele é um organismo vivo, né, que cresce com a umidade em terrenos férteis e em plantas e troncos mortos, como o fungo orelha de pau, que cresce em troncos caídos, que são troncos derrubados. Eles são seres autotróficos, quimiosintetizantes. E por que quimiosintetizantes? Porque eles não se alimentam através da fotossíntese que nem as plantas. Eles se alimentam nos nutrientes da terra ou do apodrecimento ali dos nutrientes daquele organismo ali que é a planta ou o tronco caído. Então, eles são autotróficos e eles são em escala macroscópica. Quer dizer que se você estiver andando por uma floresta e tiver um tronco caído e tiver com algum fungo naquele tronco, você vai perceber o fungo lá. Aqui eu fiz um desenho que não tá bem representativo, principalmente porque o fungo orelha de pau ele é amarronzado, mas é só para ter para preencher a folha, né? Então vamos lá para a bactéria. As bactérias se reproduzem da forma assexuada, que é através de uma bactéria originária, né, que pode chamar de bactéria-mãe, que tudo se origina a partir daquela. Para se reproduzir, usam a umidade, que é importante porque a umidade seria a água. E você tem que pensar que todos os seres vivos precisam de água, precisam dos nutrientes da água. E nutrientes retirados do local onde que eles estão, né, através da sintetização de elementos químicos, ou seja, quimiosintetizantes. Esses elementos químicos são os nutrientes que tem naquele local. Por exemplo, aqui o do bolor, que é uma bactéria que ela geralmente dá em pão, em massas. Ela se alimenta ali dos nutrientes que tem naquele pão, naquela massa, e ela é em escala microscópica. Quer dizer que se você olhar lá, você pode ver até uma mancha verde, né? Eu não dei um bom exemplo porque o bolor ele é bem visível, mas você não vai conseguir ver, você vai conseguir ver a cor, sim a junção delas, mas não elas em específico. Por exemplo, se uma pessoa tem uma bactéria na mão, você não vai conseguir ver a bactéria na mão da pessoa, principalmente porque ela é microscópica, ela fica invisível ao olho nu. Mas um acúmulo pode gerar visibilidade. Mas certo, então vamos lá. Vírus. Vírus são os parasitas que se reproduzem entrando nas células sanguíneas, geralmente é nas células sanguíneas, pegando os nutrientes e se multiplicando. Você tem que prestar atenção que em todos esses casos, para eles serem seres vivos, eles precisam de nutrientes, eles precisam de um alimento e de água. Então, no caso do vírus, para ele ser muito pequeno, eles conseguem retirar esses nutrientes que vêm junto com os nutrientes da água das células sanguíneas, que são as vermelhas, né, que é a hemoglobina. Mas certo, isso multiplicando. Então as células servem como um meio de reprodução e os outros vírus gerados repetem o processo. E o vírus, ele é um... Calma aí. O vírus, ele é um ser vivo em uma escala microscópica, então você não consegue ver ao olho nu. Então eu até fiz um desenho aqui que talvez não seja o mais bonito, né? Mas é um exemplo que eu acho muito bom, né? Que seria a bactéria, ela entra, no caso aqui eu não representei muito bem, mas ela entra dentro da célula sanguínea, ela entra, suga os nutrientes da célula e a partir dessa célula aqui ela vai começar a se multiplicar, entendeu? Mas mesmo assim ela precisa de nutrientes, mas mesmo que
pareça que saia, o outro se reproduz através dela, ainda é uma forma assexuada de reprodução. Então eu até escrevi de um jeito aqui que é mais fácil de entender, que elas invadem a célula, comem os nutrientes dela, ou comem a célula, e se reproduz. Então, é só isso. Agora vamos lá sobre pandemia, epidemia e surtos. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Eu tive que adentrar aquele assunto para vocês entenderem que, tirando os fungos, a pandemia, a epidemia e os surtos, eles podem ser originados pelas aquelas bactérias e aqueles vírus, porque dependendo da bactéria, dependendo do vírus, ela pode ser muito transmissível e acabar tendo uma grande infecção de pessoas. Mas isso é mais pra frente. Vamos lá. Pandemia, epidemia e surtos. Vamos começar não pelos menores, mas sim pelos mais fáceis de explicar, por assim dizer. O surto é o aumento repentino de uma doença em qualquer escala. A escala a gente vai tratar aqui de pandemia, epidemia e endemia. Essas são as escalas que pode ocorrer o surto. O surto seria o aumento repentino da doença. O que é repentino? O repentino seria de repente. Por exemplo, se aqui a gente tem em Sorocaba, eu não sei direito como é Sorocaba, mas eu lembro que tem o formato de um sapo. Mas finge que é Sorocaba. Se aqui nós temos Sorocaba e começa a pipocar vários surtos de doença. Os surtos seriam esses aumentos repentinos, porque vamos supor lá que a taxa para Sorocaba aí, a taxa de gripe no ano são 1.000 pessoas. Então em um ano vai ter 1.000 pessoas que vai estar infectado com uma gripe. Daí, de repente, essa taxa começa a aumentar muito. Em cidades começa a ter, por exemplo, 1.500, 1.200, assim, logo de cara. Começa a aumentar de repente. Então, o aumento de repente de alguma doença pode ser, por exemplo, dentro de uma cidade, no caso Sorocaba, ou pode ser dentro até de um país, como o Brasil. Finge que esse desenho aqui lindo, maravilhoso, é o Brasil. Pode ser até dentro de um país, que começar a surgir vários casos da doença em vários lugares, de repente, além do previsto. Entendeu? Então, surto é o aumento repentino, pode ser em qualquer escala, tanto de cidades, tanto de países, de uma doença. Pode ser o aumento repentino de uma doença. Agora vamos para a parte interessante. Quando tem um aumento, não precisa ser repentino, mas tem um aumento de uma doença em uma escala de países. Numa escala de países, é considerado uma epidemia crescente. É um aumento crescente da doença em escala de países. Por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil tem esse país está um pouco errado, porque geralmente limita ao estado. Então, de estado para país pode ser epidemia. Então, por exemplo, que aqui temos o Brasil. Tá tendo vários casos lá de uma tal doença. Talvez esses casos não sejam tão grandes, mas tá tendo lá, eles vão devagarzinho. Daí o Paraguai começa a ser infectado aqui pela entrada do país. Desculpa, eu não sou muito bom em geografia, então eu não sei exatamente onde fica o Paraguai. Então o Uruguai eu sei, ele fica aqui pertinho do Brasil. Então o Uruguai começa a ser infectado. Daí vem outros países que nem o Chile, que fica aqui na bordinha, começa a ser infectado também. Daí o Paraguai, daí a Argentina, daí vários países começam a ser infectados. Daí é considerado uma epidemia. Seria um aumento dessa doença numa escala de países, um aumento dessa doença em vários lugares, em vários países. Agora vamos para a mais interessante, assim, que é a mais empolgante, tanto que é um caso recente aí, que é uma pandemia. Uma pandemia seria o aumento crescente, né, da doença em uma escala global. Quer dizer que isso não acontece apenas em alguns países da América Latina ou em alguns países lá da Europa, ela acontece no mundo todo. Que nem aí o Covid-19 que a gente está enfrentando.
Ele foi um aumento repentino da doença, as pessoas não esperavam ter esse aumento gigantesco que está tendo aí. Então, por as pessoas não esperarem e ter esse aumento repentino aí, é um surto. E por ser muito transmissível e ter infectado quase o mundo inteiro, pode até se dizer que foi o mundo inteiro que infectou aí para dar um mérito a mais. E por ter infectado, esqueci aqui da África. Por ter infectado quase o mundo inteiro, foi um surto. Vou começar a circular aqui. Foi um surto por ele aparecer de repente assim, e por ter infectado vários países em uma escala global, ela é considerada uma pandemia. Então esse Covid-19 que a gente está enfrentando é um surto pandêmico, porque ele foi um aumento repentino da doença em uma escala global. E também temos aqui um mais rejeitadinho, que eu escrevi aqui em cima, que é a endemia. A endemia é uma escala também que vai de cidades até estados, é uma escala menorzinha, que é o aumento crescente, né, da doença em escala de estados ou cidades. Então não precisa se preocupar em decorar esse, só não vai confundir com epidemia. Que, por exemplo, aqui nós temos Sorocaba, que estava tendo aqueles surtos, que é o aumento repentino da doença. E por ser uma cidade, por Sorocaba ser uma cidade, ser uma escala bem menor do que um país, né? Concordamos que Sorocaba não é nem um terço do Brasil, muito menos que isso, aliás. Então, por ser uma escala bem menor, é uma endemia, porque é só algumas cidades. Por exemplo, infectou Sorocaba, infectou Alumínio, infectou... eu esqueci outros nomes no momento. Mas vai infectando outras cidades ao redor e pode chegar até numa escala de estados. Daí o status é meio que a divisa entre a endemia e a epidemia. Mas esse você não precisa se preocupar tanto. Só precisa saber que é numa escala de cidades. Se várias cidades estão sendo infectadas por alguma doença, por mais que não seja assim de repente, pode ser um aumento crescente, só que devagarinho. Se está infectando várias cidades, é uma endemia. Se está infectando vários países em uma escala menor, talvez uma escala de continente, está infectando vários países, é uma epidemia. Está infectando o mundo todo, que nem esse caso mais recente, é uma pandemia. E o surto seria apenas um aumento repentino da doença. Por exemplo, se teve um aumento repentino da doença lá nos países do Brasil, Argentina e etc., seria um surto epidêmico, porque epidemia seria a escala de países. Então foi isso, pessoal, até mais. O próximo vídeo vai sair daqui a pouco no canal. Valeu, falou e até mais.